democracia de qualquer pretensão, né? Quer dizer, a visão liberal esvazia a democracia de qualquer pretensão de fazer corresponder ou de haver correspondência entre as decisões do governo e a vontade da população, a vontade da maioria. Aqui a gente tem uma coisa irônica, quer dizer, que concepção de democracia é essa que diz que não pode haver correspondência entre a vontade da população e as decisões do governo? Então, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando o Riker fala de visão populista de democracia, é justamente a democracia que ele está falando. Tá certo? E ele defende a segunda visão de democracia nesse livro. Assentado sobre a seguinte premissa: o processo político democrático não faz nenhum sentido. Atributos básicos necessários para que um processo decisório possa ser considerado como minimamente significativo são violados sistematicamente em situações de tomada de decisão coletiva. Atributos como consistência, transitividade, monotonicidade não são sustentáveis diante dos paradoxos que a escolha coletiva interpõe a qualquer processo decisório. Então, eu vou dar um exemplo rápido. Nós temos lá o famoso paradoxo do Arrow, 3 decisores decidindo com a regra da maioria, dependendo da distribuição de preferências em relação a 3 opções, essa maioria, esse grupo, decide coisas diferentes dependendo da sequência, da sequência dos pares colocados para a decisão. Então, eles podem decidir A num dia, B no outro dia e C no outro dia, sendo que os atores, a preferência dos atores em relação a essas três alternativas tem atributos de consistência, são transitivas, são consistentes, mas o que a gente percebe é que na decisão coletiva em relação a essas 3 alternativas, o grupo não sabe exatamente o que ele quer. Porque decide A num dia, B no outro dia e C no outro dia. Tá? Então, a decisão coletiva, nesse caso, seria... A decisão coletiva, nesse caso, não existiria. Quer dizer, a maioria ou o grupo não sabe o que quer. Tá? Esse é o ponto. Bom, a raiz então aqui se encontra no paradoxo de Arrow e em síntese, 2 problemas fundamentais são encontrados aqui. Em primeiro lugar, sob uma mesma distribuição de preferências reveladas pelas pessoas, diferentes regras produzem resultados distintos. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dependendo da sequência de tomada de decisão coletiva, uma mesma distribuição de preferências produz resultados distintos. Então, esse procedimento dedutivo, lógico-dedutivo, essa descoberta, através do procedimento lógico-dedutivo, levou o Riker a radicalizar o argumento e afirmar que a democracia não leva apenas à instabilidade e a uma situação de desequilíbrio. Ela é desprovida de sentido. Não faz sentido falar em vontade popular. Por isso, não faz sentido falar em um sistema político cujas decisões respondem àquilo que a população gostaria de ver implementado. A democracia populista não tem fundamentação teórica razoável, já que viola atributos normativos básicos. Então, a democracia liberal seria a solução. Nada se espera, nessa visão liberal, da democracia, a não ser a possibilidade de que o governo seja, o governo da vez, seja, embora de forma aleatória e sem qualquer garantia, eventualmente substituído. Essa é a única garantia que a democracia pode oferecer, que esse sistema de regras oferece. Provavelmente, eventualmente, um governo ruim venha a ser substituído.
Esse sistema permite apenas isso. E o problema da democracia populista, o problema da democracia, é criar expectativa nas pessoas, no cidadão comum, de que pode haver correspondência entre o que a elite política faz e o que as pessoas querem. E não pode haver essa expectativa, porque o sistema político não pode oferecer isso, porque a decisão coletiva ela é desprovida dos atributos normativos fundamentais para que isso seja possível. No segundo ataque à democracia, a democracia é vista como um modelo político baseado nas decisões de cidadãos desprovidos das qualificações e virtudes necessárias para a tomada dos corretos cursos de ação na política. O cidadão comum não é equipado com os atributos intelectuais necessários para o exercício dos princípios normativos básicos de um sistema democrático. Em primeiro lugar, o cidadão comum é desinformado. Desinformado sobre o que o governo faz, as consequências do que ele faz sobre sua vida. É desinformado sobre os seus próprios interesses, visto de uma maneira mais ampla. O cidadão comum seria presa do curto prazo, um maximizador de migalhas. Míope. Olhos cerrados que não veem melhor as coisas. Além de olhos cerrados, eles não conseguem ver melhor as coisas. Não é porque o filósofo cerra os olhos para ver melhor as coisas. O cidadão comum tem os olhos cerrados, míopes, e não consegue ver melhor as coisas. Míope e ignorante. Então, desse ponto de vista, a política democrática seria dividida em duas dimensões. Não é? Teríamos dicotomias. Teríamos a grande política e a pequena política. Não é? Teríamos o novo, teríamos o velho. Teríamos a virtude, teríamos o vício. Eu sou um entusiasta, humildemente, dentro das minhas reflexões sobre o processo democrático, principalmente brasileiro, na América Latina, sou um entusiasta da empiria democrática. E eu acho que a partir de aportes da ciência política, de inclinação empírica, nós podemos ver alguns pontos simples, fundamentais, que colocam dúvidas sérias sobre esses dois ataques à democracia. Em primeiro lugar, a formação de preferências nas democracias de massa, isso respondendo ao primeiro ataque. Formação de preferências organiza o espaço político de forma a evitar resultados paradoxais. Por isso, a democracia populista, entendida como a possibilidade de correspondência entre decisões do governo e vontade popular, faz sim sentido. Para se pensar na possibilidade de paradoxos de decisão, é preciso imaginar uma configuração de preferências que não é realista. Em geral, o espaço político se organiza de maneira a evitar, no processo de tomada de decisão coletiva, esses paradoxos de decisão. Então, intransitividade, inconsistência são fenômenos irrelevantes do ponto de vista empírico. Segundo ponto, o processo de aquisição... Como é que eu estou o tempo? Dentro das 5 minutos. Acho que eu consigo. Processo de aquisição de informação, isso aí é o segundo ataque. No processo eleitoral, nas campanhas, em uma democracia de massa, permite ao cidadão comum, esse de olhos cerrados que não vem, a tomada de decisões perfeitamente consistentes com seus interesses de longo prazo. Interesses compatíveis com os ideais democráticos da democracia, assentados na ideia de igualdade política e da busca da boa vida e da felicidade. E a defesa de ambos os pontos, para a defesa, é fundamental recuperar e reconhecer a prevalência
no exercício atual da empiria democrática, da relação, conexão entre classe, ideologia e voto. Essa conexão está sendo retomada de forma muito forte, né, nos estudos atuais sobre comportamento eleitoral, decisões de governo, a conexão entre voto e partidos, né, e decisões de governo e políticas públicas. Então, entender né, o que esses novos estudos vêm fazendo é fundamental, né, para um diálogo consistente com a análise política de cunho normativo e mais teórico. E o comportamento político, a empiria democrática, né, marcada pelas noções fundamentais de interesses e ideias. Isso, segundo a minha percepção, responde perfeitamente aos desafios normativos colocados à democracia pela direita e pela esquerda. Bom, então eu disse, a resposta da empiria democrática ao Reichert vem da estruturação de preferências. Basicamente a ideia aqui é que o espaço do conflito político se estrutura, em geral, unidimensionalmente, os indivíduos e grupos se posicionando no espaço de acordo com a sua maior ou menor inclinação, a intervenção da política e do governo na alocação de valores, bens e regulação das atividades econômicas. A reforma das instituições sociais. Mais ou menos política em nossas vidas. As pessoas se colocam nesse espaço. O conflito político, não é, se dá nesse espaço, fundamentalmente nesse espaço unidimensional. Então, é bom lembrar que as teorias de instabilidade e inconsistência das decisões coletivas dependem, para sua validade, de que não haja restrição no modo pelo qual as preferências se estruturam. Mas o que a história das democracias, a empiria, revela, contudo, é que a formação das preferências nos países com longa trajetória de voto em massa, para a escolha dos governantes, obedece a uma lógica de classes. A população prefere mais governo na alocação de valores e as elites menos governo. Assim, a mensagem eleitoral é perfeitamente inteligível. Ou a maioria quer mais governo, ou a maioria quer menos governo em suas vidas. A resposta da empiria democrática ao republicanismo, a uma certa linha, advém da lógica de aquisição de informação pelo cidadão comum no momento de decisão eleitoral. Informação política não é a mesma coisa que o acúmulo na memória de fatos sobre a vida política. Na política, na decisão eleitoral do cidadão comum, trata-se basicamente de desenvolver uma cognição através da qual o indivíduo que não controla fatos possa tomar, a partir da exposição a um número pequeno de dados, decisões condizentes com o seu melhor interesse, com a sua noção do que seja uma boa vida. E as campanhas têm justamente essa qualidade de esclarecimento, de fornecer mensagens sínteses mediante as quais os eleitores possam decidir qual o candidato, qual o partido que atende às suas expectativas sobre o que o governo deve fazer uma vez empossado. Nesse contexto, para finalizar, vale a pena separar dois tipos de mensagens que nós observamos em campanhas. As mensagens conflitivas e as mensagens consensuais. Aqueles temas que nós chamamos de temas mais políticos e os temas de valência. E o que a gente percebe é que os sistemas políticos normativamente saudáveis são aqueles nos quais as campanhas são decididas por candidatos que competem por temas políticos. Os temas que dividem os cidadãos no espaço político unidimensional e claramente de conflito. E a mensagem para o governo é clara sobre o que o governo quer que se faça. E a democracia funciona pior quando o que prevalece numa campanha são os temas consensuais, a respeito dos quais ninguém tem nenhuma dúvida
sobre se é desejável ou não. Por exemplo, corrupção, transparência, honestidade. Uma campanha, quando ganha um candidato em um partido que defende este tema, ninguém é contra. Mas, efetivamente, ninguém sabe, uma vez eleito esse candidato, o que a população quer que se faça com a vida das pessoas. E é isso que interessa, afinal de contas, numa democracia. Se ela faz sentido, ela tem que fazer sentido para a vida das pessoas comuns. E pelo que eu já ouvi, me parece que esse é um debate no qual tem muita coisa nova a ser dita na ciência política brasileira, e que é um debate que tem que ser feito de forma, eu acho, mais regular, né? Porque eu acho que tem muitas mudanças interessantes ocorrendo nesse campo. Queria também dizer que, para mim, claro, é um prazer estar aqui com o Fabiano, com o Cícero, dois colegas com os quais eu tenho interagido muito nos últimos tempos, com os quais eu também tenho aprendido muito. O risco de ser o terceiro expoente, né, expositor numa mesa como essa, é conseguir manter a estrutura de uma exposição no qual algumas das coisas que eu pensava em falar já foram de alguma maneira abordadas. Então eu vou fazer uma intervenção um pouco mais seletiva, no qual eu vou abordar alguns pontos mais rapidamente, pontos que me parece que já foram um pouco tocados aqui, e tentar expandir em outros que foram menos colocados. A primeira coisa que eu gostaria é de trazer um pouco mais esse debate sobre o Brasil e dizer que eu acho que essa mesa talvez seja um bom indicador de que houve um certo momento de institucionalização disciplinar da ciência política no Brasil, no qual esse debate acabou sendo mal travado, né? Eu acho que o debate que ocorreu no Brasil, especialmente no momento de formação da ciência política, nos anos 60 e 70, eu acho que ele foi um debate simplificador das alternativas, né? Me parece que ele foi simplificador de duas maneiras, né? De um lado, né, apareceu muito a ideia de uma ciência política normativa, quase no sentido do dever ser, né? Que a normatividade é definir de uma forma ou voluntária ou até mesmo arbitrária o que é desejável em termos da política e tentar produzir uma teoria nessa direção, por um lado. E num outro lado, me parece que se estabeleceu uma ideia de que poderia haver um certo realismo, que eu diria assim, bastante tosco, né, no sentido de que ele teria que ser despido de qualquer elemento normativo, e que o único método compatível com esse realismo seria o método quantitativo, né? Eu acho que numa boa parte da sua história, eu acho que a ciência política brasileira operou a partir dessa distinção, né? E assim, a primeira coisa que eu percebi já nessa mesa, que me parece que é bastante interessante, é de que nós não estamos mais nesse campo, ou no campo dessa distinção, né? Eu vou falar muito rapidamente por que eu acho que essa distinção é equivocada, ainda que eu acho que não deveria ser o centro aqui, mas a primeira coisa que me parece que é importante aqui é de que existe uma visão, uma herança de um debate realista da ciência política norte-americana com a ciência política europeia, um debate aí do fim do período de entreguerras, e que esse debate não ajuda muito, né? Porque a ideia que prevalece, né, que eu acho que a ciência política americana, no momento em que ela adquire, né, a hegemonia da ciência política mundial, a ideia que ela coloca em relação à ciência política europeia é de que a ciência política europeia é uma ciência política pensada unicamente na ideia de um dever ser. O que é um dever ser? É uma ideia de que você, em primeiro lugar, faz opções, né? Você faz opções de cunho normativo na direção na qual você quer atuar, e seria esse o elemento central da política. E o que a ciência política americana vai dizer é o seguinte: isso é absolutamente desnecessário, né? Basta retirar
né, esse elemento normativo da concepção de política, que sobra um outro elemento. Sobra um elemento realista, e esse elemento realista é o que é de fato a política. Eu acho interessante, e assim, eu acho que tanto a colocação do Cícero quanto a colocação do Fabiano mostram muito claro como isso é insuficiente para a gente pensar, especialmente, o grande fenômeno da política contemporânea, que é a questão da política democrática. Por que isso é insuficiente? Eu diria, em primeiro lugar, porque com base unicamente no realismo, a ideia de que a política é unicamente aquilo que você é capaz de aferir empiricamente, como sendo as suas principais tendências, você não encontra uma explicação satisfatória para a democracia, né? Ou seja, a explicação satisfatória sobre por que as pessoas optam pela democracia, a explicação satisfatória por que a democracia se afirmou nesse período posterior a esse debate como o único regime político desejável, implica em um elemento de escolha, né? Implica num elemento de escolha e de aperfeiçoamento. Ou seja, o problema da política não é entender unicamente como a democracia funciona, mas o problema da política é entender como melhorar a prática democrática. E aí, eu não tenho nenhuma dúvida de que existe um elemento que está além do realismo, né? Eu acho que esse elemento, talvez, que mais deliga para essa mesa que está aqui. Em segundo lugar, né, e aqui eu vou falar muito, vou só fazer essa afirmação aqui em relação ao realismo, que me parece que não é o elemento que dá liga nessa mesa, e também é um elemento que algumas coisas já foram faladas anteriormente, mas em segundo lugar eu queria falar um pouco sobre a ideia de métodos, né, e como que essa ideia de realismo, mais métodos quantitativos, acabou produzindo, na minha opinião, uma visão artificial sobre o que é a política, né? Na verdade, o quantitativismo, né, a ideia de que a ciência política tem apenas um método, a ideia de que esse método é um método quantitativo, né, e a ideia de que tudo o que não é provado com base nesse método não seria, na verdade, cientificamente validável, né, dentro da ciência política, essa ideia me parece que ela gerou também um falso debate. Primeiro, ela gerou um falso debate, ou talvez uma falsa oposição, que eu acho que também caracterizou durante um período bastante longo as ciências sociais brasileiras, que é a ideia de que você precisa então fazer uma opção se você é um realista ou um normativo. Em segundo lugar, você precisa fazer uma opção sobre o método que você vai utilizar, e essa opção sobre o método significa pensar em métodos quantitativos versus métodos qualitativos. Qual que eu acho que é o problema aqui? E aqui vale a pena abordar duas coisas. Em primeiro lugar, uma certa discussão sobre métodos quantitativos, na minha opinião, vai um pouco na contramão dos próprios desenvolvimentos mais importantes nas ciências naturais, né? Então, se a gente pensar alguns desenvolvimentos importantes na física, se a gente pensar alguns desenvolvimentos importantes na biologia, na verdade, elas vão se tornando críticas do método que as ciências sociais quer colocar como um único método aceitável. Mas, em segundo lugar também, isso me parece importante, acabou surgindo uma ideia nas ciências sociais brasileiras, que eu acho que está chegando ao final, de que é possível também fazer trabalhos com métodos qualitativos, que são simplesmente trabalhos exemplares, estudos de caso, ou um tipo de relação entre sujeito e objeto, no qual haveria uma relação única e singular, né, que essa relação única e singular poderia aportar conhecimentos importantes, né? Essa é uma visão que vem de alguns desenvolvimentos importantes nas ciências sociais norte-americanas, né? Eu lembro aqui, por exemplo, o texto do antropólogo americano, o Geertz, né? Muito conhecido texto, né? A Briga de Galos em Bali, que é um texto assim muito prazeroso de ler e assim muito citado, mas eu sempre fiquei pensando ao final da leitura desse texto, né, que é um caso, né, o antropólogo ele vai a Bali, né, e ele quer pesquisar a luta de galos, mas ele na verdade não tem nenhuma empatia com as pessoas ali, até que tem uma repressão policial, ele tem que correr da polícia junto com todo mundo, né?
Ele fala, ali, né, criou-se uma identidade, vamos dizer, entre o pesquisador e o ator, e essa identidade é fundamental para o processo de produção do conhecimento, né, vamos dizer. Basicamente seria esse o argumento do Geertz em relação a essa questão. E eu sempre um pouco pensei o seguinte, bom, se você tiver que ter esse nível de empatia com o ator em relação ao qual você vai precisar pesquisar, eu acho que existe um problema na produção do conhecimento, né? Mas também eu diria, já que eu faria uma segunda observação, que se todos os casos das ciências sociais são casos singulares, né? E é um pouco também o que eu deduzo da própria ideia do Geertz, ou se a gente pensar o famoso texto do Garfinkel sobre a Agnes, né? Que você precisa de toda uma empatia com uma pessoa para descobrir como que ela constrói a sua identidade sexual ou de gênero, né? Se você precisa de fato desse nível de identidade para produzir um caso singular, e a questão do caso singular é que ele, pela sua singularidade, aporta conhecimento, fica muito difícil, na minha opinião, produzir conhecimento em ciências sociais. O que eu acho que, na verdade, a discussão metodológica, né, acabei me concentrando um pouco mais nisso, dado o que as outras pessoas concentraram, o que eu acho que a discussão metodológica, como eu acho que a discussão metodológica evoluiu? Eu acho que a discussão metodológica evoluiu em dois sentidos. Né, não existe um só método, né, eu acho que essa é uma questão cada vez mais parte da nova tradição das ciências sociais brasileira. Em segundo lugar, método não é uma escolha arbitrária que a gente faz antes de conhecer o nosso objeto, né, na verdade. Eu acho que o método está diretamente relacionado ao objeto, existem métodos mais apropriados para diferentes tipos de objetos. Em terceiro lugar, eu diria, os métodos não são excludentes. Os melhores trabalhos que eu tenho lido nas ciências sociais recentes são trabalhos que combinam métodos, né? E aqui eu lembro, por exemplo, um caso que aconteceu comigo, mas que me pareceu assim, extremamente significativo, uns 10 anos atrás mais ou menos, uma aluna do Engelhardt, uma argentina, me procurou e me falou que ela estava trabalhando um pedaço do survey sobre valores e que o pedaço que ela estava trabalhando era hábitos políticos de atores em países em desenvolvimento, especialmente na Argentina e no Brasil. Aí nós fomos conversando um pouco mais e ela me falou o seguinte, nós temos alguns dados aqui, mas tem alguns dados aqui que o Engelhardt acha que a gente deve descartar, né? Por exemplo, número de pessoas que assinaram abaixo assinados no Brasil entre 1985 e 1990. Aí eu falei, por que o Engelhardt acha que esse dado do survey sobre valores é errado? Ele falou, não, porque no Brasil aumentou demais o número de pessoas que assinaram abaixo assinados, e ele acha que é impossível um aumento como esse. Eu falei, em que ano que vocês fizeram esse survey? Ele falou, 1985, 1986. Eu falei, olha, foi o ano da Assembleia Nacional Constituinte, haviam emendas populares e alguns milhões de pessoas no Brasil assinaram as emendas populares. Esse dado não está errado, né? Ele tem alguma coisa a ver com o contexto no qual o dado foi produzido, né? Eu acho, né, esse exemplo, né, que aconteceu comigo, mostra um pouco como que, na verdade, o problema de como é que você relaciona diferentes dimensões do trabalho empírico é importante, né? Ou seja, por mais sofisticado que seja um survey que você faça sobre um determinado país, se você não souber algumas coisas da realidade política desse país, o dado pode eventualmente, um dado interessante pode eventualmente ser descartado. E conhecer, né, essa realidade e conseguir compatibilizar elementos, vamos dizer, qualitativos e quantitativos dela, pode ser, na verdade, aquilo que produza os melhores resultados, né? Então, essa é outra coisa que eu quero dizer. E aí me parece que existe uma evolução na questão do método qualitativo que é extremamente relevante, né? Ou seja, quando se falava em método qualitativo nas ciências sociais até alguns anos atrás, até por dificuldades tecnológicas, etc. Tal, basicamente a gente falava o seguinte, de entrevistar pessoas, as entrevistas eram singulares e você teria que achar algum elemento significativo na relação entre o observador e o ator, e esse elemento, ao se tornar significativo,